Vocês estão conseguindo ver, né? Ok. Então, a palestra de hoje, deixa eu botar aqui, é sobre nascer de novo, a arte de recomeçar. Então, o que significa nascer de novo? Trazendo um texto bíblico para começar, que diz que, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, então, dirige essas palavras a Nicodemos, que era um fariseu que o procurou às escondidas. Nicodemos, ele reconhecia Jesus como um mestre, vindo de Deus, mas ele não compreendia a profundidade desses ensinamentos, né? Então, confuso, Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus responde: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, aqui, Jesus, ele na verdade se refere ao nascimento físico, ele não se refere, desculpa, ao nascimento físico, mas ao nascimento espiritual. Então, ele quis dizer que é sobre a renovação profunda da alma, uma reconstrução interior e é o despertar da consciência para a realidade eterna, que nos convida, então, a uma transformação moral e a adesão voluntária às leis divinas. Próximo. Então, assim, recomeçar é possível? Nascer de novo é renascer corporalmente, mas é assim que segue-se que o espírito já viveu antes, pois renascer implica em ter vivido. Então, tem essa parte, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o verdadeiro homem de bem também é o que cumpre a lei de injustiça e de amor, e da caridade e da sua pureza, né? E que, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente se aperfeiçoar. O espírito, ele passa por uma série de existências corporais. E qual é o fim objetificado, então, da reencarnação, né? A expiação, que a gente sempre fala, o melhoramento progressivo da humanidade, que sem isso, a, onde estaria a justiça? Deixa eu passei algum slide aqui. Desculpa, gente. Acho que eu mudei aqui a ordem das coisas correndo antes de começar. Estou vendo que não estou achando as partes que eu queria. Então, isso era esse aqui, mudei a ordem. Que é o nascer de novo, é renascer corporalmente, mas é assim que segue-se que o espírito já viveu antes, pois nascer implica em ter vivido. Então, qual o fim objetificado da reencarnação? E eu também, que foi o que eu tinha acabado de comentar, que é a expiação e o melhoramento. E que muitas vezes a criatura renasce no corpo denso, sem renovar o caminho espiritual em que se encontra. Né? Isso também é do Consolador de Emmanuel. Então, as reflexões que a gente pode trazer desses trechos é que quantas vezes a gente sente o desejo de mudar radicalmente, quantas vezes a vida nos convida a recomeçar por meio de crises, de perdas ou despertamentos internos, né? Que esse renascer, o nascer de novo, é um chamado constante, na realidade, que a renovação moral e espiritual nos oferece praticamente no dia a dia. Então, é o abandonar o homem velho com seus vícios e paixões para renascer espiritualmente com valores renovados. Então, assim como a lagarta se transforma em borboleta, nós também somos convidados a passar por um processo de transformação interior
aparentemente doloroso, mas que ele vai nos permitir alcançar novos voos. Então, continuando aqui, se recomeçar é possível, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, segundo o Evangelho. E ele também interroga a sua consciência sobre os espíritos, sobre os seus próprios atos, enfim, de que se esforça a se domar e também se domar as suas más inclinações. Então, recomeçar é a possibilidade que temos, que está sempre disponível. É o esforço que precisamos fazer para atingir o progresso. Deus, ele não exige, na realidade, a perfeição imediata, mas ele exige a sinceridade no nosso caminhar. Então, a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso, como eu retirei essa parte da questão 168 do Livro dos Espíritos. E Deus também deixa ao espírito a escolha do gênero de provas que irá sofrer, né, que irá passar, e nisso está o livre-arbítrio. E a perseverança no bem também é o segredo da vitória sobre si mesmo. Trouxe essa parte da Joana de Ângeles. Então, aqui, o recomeço, ele não exige que a gente esqueça o passado, mas que a gente use ele como base do aprendizado. Então, a reencarnação nos mostra que o nosso Pai Celestial, ele nunca nos nega novas oportunidades. Recomeçar não é começar do zero. Muitas vezes a gente tem essa impressão, né? Mas significa com mais experiência, com mais humildade e mais maturidade espiritual. É um sinal de coragem e fé, e não de fraqueza, como muitas vezes a gente encara quando diz precisamos recomeçar alguma coisa, né? Então, mesmo que hoje a gente se sinta fraco e confuso, o simples desejo de se melhorar já é um sinal de nosso renascimento, né? O que é tão importante. Aí também mudando um pouco de assunto, o papel da dor e da frustração nos recomeços. Então, a dor é o aguilhão divino que impede o espírito a senda do progresso, segundo o Consolador. A dor tem papel, na realidade, educativo. Muitas vezes é a dor que nos obriga a parar, refletir e transformar. Mas não é o único caminho. Todos tendem à perfeição e, para atingi-la, sofrem as vicissitudes da existência corporal e é uma espécie de expiação. Então, podemos pensar, então, que podemos escolher evoluir pelo amor ou pela dor. O amor é o caminho mais suave, mas nem sempre o mais escolhido por nós, né? Então, a dor nos tira da nossa zona de conforto. Ela nos obriga a romper com o ego. E a frustração, ela nos ensina que não temos controle sobre tudo. E nos convida à humildade. O sofrimento, quando compreendido e aceito com resignação, ele torna-se uma ferramenta de transformação. E é o que muitas vezes nós vemos, né? As grandes evoluções da ciência, na realidade, vem de sempre algum problema que alguém estava tentando resolver, alguma dor, algum incômodo. Nunca, é claro que acontece também de ser o que a gente diga, algumas criações ter sido no amor, mas na realidade as grandes inovações, tudo que nós vemos acontecer, é sempre tentando resolver um problema, né, algum incômodo. E também a felicidade futura, ela depende da coragem com que se suportam as provas da vida. Então, quando nós não somos capazes de mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos.
que eu quis trazer essa reflexão aqui, que é do livro Em Busca de Sentido. Essa citação, ela mesmo não sendo espírita, ela fala diretamente sobre o propósito do sofrimento. Ele se encaixa também lindamente na nossa visão espírita da dor, como ferramenta de progresso, né? Então, Deus nos concede sempre os recursos necessários para suportar as provas. Nunca nos sobrecarrega com fardos maiores do que podemos carregar, mesmo a gente duvidando disso, né? Muitas vezes. Pô, jura? Eu consigo carregar isso aqui, né? Precisava de uma ajudinha. Então, seja qual for o caminho, o importante é entender que o sofrimento ele não é um castigo, mas lição. E que toda dor compreendida e trabalhada se torna, na realidade, um degrau. Então, assim como o carvão, que sob pressão se transforma em diamante, a alma humana, sob a pressão das dificuldades, também pode revelar sua luz, né? E até o que eu acabei de falar aqui, né? Muitas vezes o fardo parece maior do que podemos carregar, mas a gente esquece que também existe pedir ajuda, né? Não estamos sozinhos, não temos que carregar tudo sozinhos. Então, também a outra reflexão que eu quero trazer aqui é a autoaceitação e perdão, que são passos fundamentais, né? Então, Jesus diz, né, perdoai para que Deus os perdoe, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E o perdão das ofensas é um dos primeiros deveres da caridade. E outro item que aqui para a gente refletir é o que se esforça para domar as suas más inclinações. E tudo isso, o que eu quero dizer com isso, né, que muitas vezes o nosso maior bloqueio é o peso da culpa, né, a culpa nos paralisa, mas o arrependimento sincero, ele nos liberta. A autoaceitação, ela não é, na realidade, uma acomodação, é reconhecer que estamos em processos de crescimento, não é dizer, eu sou assim, e também, né, não vou mudar, mas se aceitar, porque muitas vezes a gente não consegue se aceitar e começa a gastar toda a nossa energia com esse sofrimento, né? Em vez de, ok, eu estou neste momento assim, mas o que eu posso fazer para melhorar? E vou aprender. Então, o perdão a si mesmo, ele é indispensável. E Deus nos concede novas chances, porque ele vê o nosso esforço, mas e nele não vê apenas os nossos tropeços, né? Então, a consciência tranquila, ela nasce da vigilância e da transformação interior, não na rigidez que a gente tem com a gente mesmo, muitas vezes, né? Então, a indulgência, ela atrai, ela calma, ergue, ao passo que o rigor, ele desespera, ele afasta, irrita. Então, aceitar-se é o primeiro passo para a libertação de si mesmo. E o livro, o espírito culpado tem sempre o consolo de poder reparar seus erros pelas futuras existências, o que é ótimo saber que temos essa possibilidade, né? E assim como um jardim que precisa que retiremos as ervas daninhas para florescer, o nosso coração, ele também precisa do perdão, da autoaceitação, para que a gente consiga florescer em paz. Então, tá aí as ferramentas espirituais que nós temos para recomeçar, então, né? O que a gente pode fazer? Então, a prece, ele é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, também é super importante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim também como eu quis trazer aqui, que é fora da caridade não há salvação, mas o que tudo isso, né, são as nossas ferramentas para que a gente consiga recomeçar. Então, a prece, aqui, ela é o canal, um ótimo, um alto, com os espíritos, né, protetores, e ele também, a prece, ela calma o nosso coração, e ela também desperta a nossa fé, né, sempre reforçando a nossa fé.
E quando eu digo aqui vigiar e orar, é a vigilância interior, ela vai evitar as recaídas nos nossos velhos padrões, e ela vai nos convidar à razão, à coerência. Por isso que é sempre importante o vigiar e orar, e muitas vezes a gente acaba se perdendo na emoção, e a razão nos ajuda tanto a ir para frente, né? E conhecereis a verdade, o que eu quis dizer com isso? É estudando as leis divinas. Quanto mais a gente estuda, vai nos esclarecer, nos trazer mais conhecimento, vai fortalecer a nossa fé, e, inclusive, vai nos ajudar até a fé raciocinada, que é tão importante. E a prática, né, fora da caridade não há salvação, é a prática do bem, que transforma a teoria em vivência, né, do Evangelho. Então, tudo é um balanceado, que precisamos ter o estudo também e a prática do amor. E esses dois juntos nos ajudam a recomeçar a nossa reforma íntima. Então, essas são as ferramentas, e não são nenhum recurso místico, né? Não tem nada mágico aqui. São os caminhos práticos que a gente está à nossa disposição para que nos auxilie na reforma íntima. O evangelho, então, ele vivido no dia a dia, é o maior agente de transformação. Então, para trazer aqui uma reflexão, um pote rachado usado para carregar água, né, ele perdia muito líquido durante um trajeto. Então, um dia, descobriu que, sem saber, havia regado flores ao longo do caminho. O que parecia, então, ser um defeito naquele pote, virou uma beleza. Então, muitas vezes a gente acha que, eu desperdicei tempo com aquela pessoa ou fazendo tal coisa, mas a gente não sabe nem a quantidade do que a gente fez, ações boas que a gente plantou, né? Então, sempre quando a gente faz um ato de caridade, mesmo que parece que não teve nenhum resultado, a gente não sabe, né? Aquela sementinha que a gente plantou ali no coração de alguém e até no nosso próprio coração. Então, nossas imperfeições, quando entregamos a Deus, elas são, na realidade, um canal de bênçãos. Sempre é tempo de nascer de novo. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a cada instante nasce uma nova chance. O que você vai fazer com a sua? Que reflexão, né? Então, o Evangelho, ele nos mostra que nunca é tarde. Deus respeita o nosso tempo, mas ele nos convida agora, sempre, né? O recomeço, ele é sempre possível, em qualquer idade, em qualquer fase da nossa vida. Jesus sempre nos convida à mudança e ele caminha conosco. E aí uma mensagem aqui também é: o bem que se deixou de fazer numa existência é reparado em outra, em condições mais penosas, talvez. Então, o nascer de novo é como acender uma vela no escuro, não importa o quanto foi noite. A luz é sempre necessária e nos ajuda a recomeçar. Também quis trazer aqui uma citação de Meimei, que é um espírito que foi uma psicografia feita por Chico Xavier, que não te detenhas na sombra do passado. A luz do presente te pede passagem. O nascer de novo é um gesto de coragem espiritual. Comece hoje, continue amanhã e confie sempre. Então, não espere você estar pronto para começar. Não é preciso ser perfeito para recomeçar. A gente só precisa ser sincero com nós mesmos, né? Próximo aqui. Então, sempre é tempo, continua aqui, sempre é tempo de começar de novo. Então, às vezes, ouvimos palestras lindas, falamos de nascer de novo,
reformar-se, amar, perdoar. Mas como fazer isso quando vivemos, né, nesse mundo tão corrido, de forma como opera hoje, né? Não considera o ser humano como um espírito em evolução, mas como uma engrenagem de uma produção e de consumo, que é o que a gente vê acontecendo nos dias de hoje. Como podemos viver valores espirituais em um sistema que incentiva a competição, acúmulo, pressa e egoísmo? Quando estamos cansados, com salário apertado, no trânsito, com filhos, contas para pagar, cansaço crônico e pressão social. Como a gente consegue recomeçar? Como a gente consegue seguir esses valores, né? E aí quis trazer de novo sobre a pirâmide de Maslow, que eu acho tão interessante, que fala uma reflexão de como nós, humanos, conseguimos, quais são as nossas necessidades básicas e como se organiza. Então, essa teoria diz que se não tivermos essa necessidade resolvida, por exemplo, a nossa fisiológicas, que é comida, água, sono, a gente não consegue nem se preocupar muito com a nossa segurança, que é moradia, emprego, e a próxima ainda, se não tivermos essas duas atendidas, a gente consegue focar em relacionamentos, em ter afeto por nós mesmos, pelos outros, se sentir pertencendo, né? E aí o próximo é a mesma coisa, a autoestima, que é ter o respeito, o reconhecimento, e o último é a autorrealização, que seria o crescimento pessoal e espiritual. Então, fala que no meio dessas atribulações, a probabilidade de a gente acabar deixando o nosso crescimento pessoal e espiritual para o último caso é muito grande, que é o que a gente vê acontecendo muito hoje em dia, né? Então, como que eu posso buscar esse topo aqui da evolução espiritual quando as nossas bases estão tão frágeis? E a resposta espírita é: Deus não espera a perfeição, mas ele não espera também que a gente seja perfeito, ele espera que tenhamos a intenção, que a gente se esforce. Deus, ele não está esperando o impossível de nós, né? Lembrando de novo, a cada um será dado segundo as suas obras. E ao que mais foi dado, mais será exigido, não podemos esquecer isso. Então, aquele que tem todas essas condições aqui atendidas e mesmo assim não está se preocupando com o próximo, não está fazendo crescimento, né, pessoal, seguindo a caridade, esse será muito mais cobrado daqueles que estão aqui, ó, mal tendo as suas necessidades básicas atendidas, né? E mesmo assim está conseguindo focar na sua evolução. Então, a evolução espiritual, ela não exige que a gente abandone o mundo, mas que a gente viva o melhor dentro dele, dentro das nossas situações. Então, se uma mãe solo está num ônibus às 6 da manhã, exausta, mas ela trata com doçura o cobrador, ela educa os filhos com valores, resiste à revolta interior, ela está sim vivendo o evangelho, né? Talvez mais que alguém com tempo para estudar e todas as obras e tem conhecimento das obras completas, porque tem tempo para fazer isso, né? Então, a espiritualidade não é um luxo para quem tem tempo, é um sustento para quem sofre. Então, em vez de ser algo para depois, o que eu quero trazer aqui é que a espiritualidade ela pode ser a força que nos sustenta nas dificuldades. E Xavier já dizia, né? A fé não elimina as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las. Então, o pobre que agradece o pouco, o trabalhador que não responde com violência, o estressado que consegue parar, respirar fundo e não xingar, todos esses já são exemplos vivos de espiritualidade na base da pirâmide, né? Então, às vezes, o nascer de novo é apenas decidir não repetir um padrão de raiva, por exemplo. É respirar fundo no trânsito e não xingar. É orar mentalmente enquanto trabalha. É resistir àquele impulso de raiva. É sorrir mesmo cansado.
é tratar alguém com gentileza, mesmo quando a gente já está no nosso limite. Então, mesmo sem tempo, sem dinheiro, sem estabilidade, sempre podemos fazer o bem. E isso é a espiritualidade, é seguir o evangelho na prática, né? Deus vê que o mundo, ele vê o mundo não como a gente vê. Aquele que mesmo tão cansado decide seguir o bem, está praticando o maior recomeço, que é o da alma, que escolhe caminhar mesmo com pedras nos seus pés. Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, a cada um que decide recomeçar, mesmo num sistema hostil, que é o que eu quis trazer aqui, está plantando as bases do mundo melhor. E como disse Gandhi, seja você a mudança que deseja ver no mundo. Não espere o mundo mudar. Seja você o começo de um novo mundo. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Fantástico, amiga. Quanta reflexão, quantos pensamentos positivos, né? As pessoas, nós espíritas, muitas vezes nos pegamos pensando, na próxima, né? Na próxima encarnação lá, né? Quem sabe lá. Mas não, é um movimento agora renovador, novo, de que todo dia é uma nova oportunidade de você recomeçar. Todo dia é uma oportunidade de você fazer algo novo, de você conhecer, de você aprender, de você tratar as pessoas. Então, assim, sempre é uma nova oportunidade. Achei fantástico que você pautou bem nessa questão, porque as pessoas pensam que é nascer de novo numa nova vida, mas não, é recomeçar aqui agora com essa encarnação que nós estamos nela, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar uma nova encarnação, quanto tempo a gente ainda tem aqui, quanto tempo no plano espiritual, quanto tempo vai demorar para ter uma nova encarnação. Então, vamos fazer aí a limonada com os limões que nós temos agora nessa vida, aproveitar, né? E já começar a trabalhar. Fantástico. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Olha, posso falar? Eu estava pensando numa frase, não sei se foi Jesus que falou, e se é bem assim, que diz assim: buscai a Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mais ou menos isso, né? Você tem que se esforçar e buscar, né? A Deus e a sua justiça. Não é? Fantástico, Wagner. É isso mesmo, né? Não dá para você ficar só esperando. Você que tem que também movimentar isso, fazer por si, né? Pode falar, amiga. Eu achei perfeito isso que a Aline falou, tá? Porque, na realidade, você não precisa esperar a próxima vida para ter uma nova vida. Eu acho interessante isso porque você pode se modificar agora. Basta querer. Basta você entender o que a vida te traz de limões. Enquanto você não entender que você está passando por um problema, porque realmente ele é para você passar, não adianta a gente querer ultrapassar os obstáculos passando por trás deles ou fugindo deles. Então, assim, a nova vida, ela pode começar agora, amanhã, se eu quiser mudar. Veja como foi Divaldo, como foi Chico, como foram as coisas para eles. Eles não mudaram até o final? E vamos citar outros, vai, Gandhi, Buda, Jesus mesmo não teve que mudar até o final. Então, Paulo de assim, Tarso. Paulo de Tarso, isso mesmo. Outro, Francisco, que chamam de São Francisco, né? São
pessoas que passaram por tudo. Olha, que mais que Jesus, que mudou, largou tudo, mudou para mudar o mundo. Então a gente não pode dizer não consigo, a gente tem que tentar. E se conseguir nessa vida, melhor, melhor, porque você já vai preparado para outra com menos peso. Mas dentro de uma casa espírita, a gente nunca pode falar não consigo, não quero, não vou atingir esse tal momento. A gente tem que tentar de qualquer forma. Era esse o meu recado. Beijos. Obrigada, Joyce. Maravilhoso. Você fez até eu pensar, Joyce, quanto a gente nem percebe quantas coisas a gente na adolescência, por exemplo, ia responder sem pensar, já dava invertida, e hoje a maturidade a gente já escolhe as nossas batalhas, respira, já é um aprendizado, é um recomeço, né? E é a gente conseguir fazendo isso todos os dias, né? O que realmente vale energia, o que eu vou me indispor, e sempre aprendendo. Para que esperar o amanhã, o novo, a nova vida, como falam, né? A nova encarnação. É nova em quê? Você é um espírito contínuo, você não é um espírito de fases. Então, como você não é um espírito de fases, de momentos, você tem alguns desvios, que são as encarnações, você é um espírito contínuo. Então, a próxima vida é a mesma vida, só em outro corpo, outra carne, outra matéria. Então, começar agora é o melhor. E depois, se por acaso sobrar alguma coisa para a próxima, que a gente seja vitorioso também. Não adianta ser relutante em passar por determinados obstáculos, achar que é a pior pessoa do mundo e que não vai conseguir, não adianta. Nós temos a força diferenciada, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós já temos a lei, se nós já temos os livros, se nós entendemos de uma forma melhor do que muitas pessoas o que estamos passando, para que a gente vai esperar a próxima vida? É muito estranho, né? É chover no molhado? Não. Mas é uma coisa que são escolhas. Eu costumo falar isso para os meus filhos. Eles, porque hoje não sei o quê. Escolhas. Escolhas que devem ser pensadas antes de se realizarem. Sim. Mas nós todos os dias temos um momento único em que Jesus chega para nós e fala assim, e aí, mudou? E aí, vai mudar? Como é que foi o seu dia hoje? Né? Então, fazer aquele pequeno, aquela pequena escrita no final do dia, o que foi bom para mim hoje? O que foi ruim? O que eu posso mudar amanhã? E assim a gente regenera. Assim a gente tem uma nova vida e não precisa esperar a próxima. É assim que funciona. Sim, com Como certeza. que você termina a maratona, né? Um passo após o outro. Sim. É focar um passinho de cada vez e não no final, né? A gente tem mania de achar que as coisas são mágicas, rapidamente se resolve, e não é. É um passo de cada vez, é um momento de cada vez, é repensar, como a Joyce falou, né? É refletir, é procurar mudar, procurar novas atitudes, e assim a gente vai crescendo. A maturidade traz-nos, sim, Aline, muita mais calma para ver uma coisa do que quando a gente era mais jovem, que a gente tinha muita coisa na cabeça, né? Queria muita coisa, e agora a gente consegue já verificar. Bom, gente, 9h06, vamos passar para a nossa próxima fase. Deixa eu só parar a gravação, que eu sempre esqueço.